paz de Cristo, salve Maria Imaculada. Quem fala aqui é o Guilherme Teles, faço parte da comunidade católica Madeiro da Cruz, aqui da Diocese de Campo Limpo. Né? É uma grande alegria poder fazer parte desse projeto do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica aqui da Diocese de Campo Limpo, por pedido aí do nosso coordenador, né, o Fabiano, coordenador dos pregadores, né? É uma gratidão mesmo, né, poder colaborar minimamente com esse grupo, né, vamos colocar assim, de estudo aos Atos dos Apóstolos, ou referente ao livro dos Atos dos Apóstolos. Eu pude aprender bastante com aqueles que falaram sobre os capítulos que antecederam o capítulo que eu vou falar um pouco hoje aqui, neste vídeo. E eu tenho certeza que apesar das limitações de quem vos falará sobre o capítulo 26, que vocês prestando bastante atenção, com a graça de Deus, vai dar para acolher um conteúdo, né, bastante importante dessa simples meditação que eu humildemente farei aqui com vocês, tá certo? Para darmos início, vamos então consagrar esse momento a Nossa Senhora e suplicar que ela suplique por nós, nesse momento de estudo, a graça do alto, né, a unção de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Que pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João, discípulo amado, rogai por nós. São Luís Maria, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Castíssimo São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Eu quero começar com o hino que está nas laudes da festa, né, de São Pedro e de São Paulo, lá da Liturgia das Horas. Acho que vai ser uma boa introdução para o estudo desse capítulo. Diz o seguinte: a paixão dos apóstolos este dia sagrou, o triunfo de Pedro para nós revelou, e a coroa de Paulo até aos céus exaltou. A vitória da morte os uniu como irmãos, consagrados no sangue, verdadeira oblação. Pela fé coroados, ao Senhor louvarão. Pedro foi o primeiro, por Jesus consagrado. Paulo, arauto por graça, vaso eleito chamado. Pela fé se igualava ao que tem o primado. Com os pés para o alto, foi Simão levantado, sobre a cruz do martírio, como mestre elevado, recordando a palavra que ele tinha falado. Em tão nobre triunfo, Roma foi elevada, aos mais altos dos cumes, em tal sangue fundada. Por tão nobres profetas, a Jesus consagrada, para cá vem o mundo, e se encontram os crentes, feita centro dos povos, nova mãe dos viventes, como sede escolhida pelo mestre das gentes. Redentor, vos pedimos que possamos também conviver com tais santos junto a vós sumo bem e cantar vossa glória pelos séculos. Amém.
Muito bonito, né? Vamos lá, para não perder tempo, né, com o estudo aí dos Atos dos Apóstolos. Mas é importante que do capítulo 26, tá? Falaremos sobre o capítulo 26. É de suma importância iniciarmos essa espécie de recapitulação do capítulo 25, tá bom? Fazendo memória então desse capítulo 25. Vamos lembrar lá no capítulo 25 que os judeus passaram a acusar São Paulo por seus ensinamentos e, de certa forma, destoava dos ensinamentos da tradição judaica, né? De certa forma, o ensinamento de São Paulo destoava dos ensinamentos da tradição judaica, principalmente ao falar de Jesus Cristo. Não só o acusavam, como também tinham planos de matar São Paulo, né? O capítulo 25 deixa muito claro isso. Entre a curiosidade e o desejo de ouvir São Paulo por parte de alguns, o ódio e os pedidos gratuitos de sua morte por parte de outros, mesmo que sem provas concretas, São Paulo foi passando de mão em mão das autoridades. Tudo isso após lutar pela sua própria vida, apelando ser julgado por César. Então, foi no capítulo 25 que há essa apelação, né, de São Paulo, como cidadão romano, de ser ali julgado, né, de passar pelo tribunal do imperador, né, pelo tribunal de César. Isso nos fez, ou nos faz lembrar o seguinte: de quem? Do próprio Senhor Jesus. Do quanto sofreu nas mãos das autoridades do povo judeu até a sua bendita morte de cruz em sua Santíssima Paixão. Nós vamos percebendo que a vida de São Paulo vai sendo exatamente configurada com a vida de Nosso Senhor, e esse é um dos pontos principais deste capítulo 26, tá bom? Então, mas ainda nessa recapitulação do capítulo 25, o interessante notar é que São Paulo, em alguns lugares, ele era conhecido, era mais conhecido que o Senhor Jesus. Eu lembro certa homilia de um dia comemorando São João Batista, que o padre Jean Paulo Ruse, né, da Paróquia Todos os Santos, o pároco da Paróquia Todos os Santos, da qual a comunidade ali está inserida com a sua sede no território da paróquia, esse padre que tem um amor muito grande, um carinho muito grande, ele falou algo que nunca mais saiu, né, do meu coração, que São João Batista, em um certo momento, era mais conhecido que o Senhor Jesus. E que pela humildade de São João Batista, ele permaneceu pequeno, humilde, diante de tudo isso. E preparando esse estudo aqui do capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos, recapitulando o capítulo 25, inclusive, nós podemos ver isso, né? Em um certo momento onde é dito justamente isso, que aparentemente não se conhecia muito naquele lugar, né, a pessoa de Jesus, porém São Paulo era conhecido e estavam esperando para ouvi-lo, né? É isso que o capítulo 25 também deixa muito claro. Mas veja bem, isso nos mostra algumas coisas. Ao mesmo tempo que isso mostra a grandeza de São Paulo, também mostra a forma com que o nosso Deus quis se revelar na segunda pessoa da Santíssima Trindade, como um sinal de contradição, como está lá no evangelista São Lucas, no capítulo 2, no versículo 34. Né? O velho Simeão fala isso para Nossa Senhora sobre o pequeno Jesus. O Verbo encarnado se revelou a nós, pequeno, pobre, obediente, escondido, que reinou no alto do madeiro da cruz. Como está lá em Lucas 23, no capítulo 38. Estamos nos aproximando, né, dos últimos relatos sobre a vida de São Paulo, do apóstolo São Paulo, onde não na Sagrada Escritura, mas a tradição nos ensina, a partir de algumas pistas da própria Sagrada Escritura, não necessariamente dos Atos, sobre esse martírio de São Paulo. E é bacana, é bonito ver como São Paulo ele vai lutando pela sua própria vida, né? Só lembrando que
o martírio não significa um ódio pela sua própria vida, mas sim ofertá-la, né, por amor a Jesus Cristo. Então São Paulo, ele luta. Assim como o nosso Senhor, chegou o momento que ele seria inclusive apedrejado, e ele se esquiva daquela situação, ele passa no meio daqueles que o apedrejariam. Então São Paulo, ele apela para César. E aí nós entramos, de fato, no capítulo 26. Eu vou pegar alguns grupos de versículos, tá? Você pode ir lendo esses versículos, dá pausa no vídeo, né? Leia e ouça aquilo que eu vou falar. Eu acho que vai ser de uma forma mais dinâmica, né? E também mais interessante. Vamos usar de todos os recursos que essa tecnologia aqui nos auxilia, certo? Então, do versículo 1 ao versículo 3, eu quero falar algumas coisas. Então, aqui nós vemos o início do discurso diante do rei Agripa, né? Festo, esse homem, né, de Félix, leva o Senhor Jesus para o rei Agripa II. Então, esse início do discurso ao rei Agripa é um discurso pacífico. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que São Paulo prega o Cristo, que, como diz o profeta Isaías, e nós lembramos sempre bem desse texto no tempo litúrgico do Advento, que esse Cristo é o príncipe da paz. Então São Paulo, ele prega esse príncipe da paz. E ele é muito eloquente, né, o apóstolo São Paulo, da mesma forma que de perseguidor, e nós vamos entendendo, né, esse jeito de São Paulo, como nós temos visto na metade dos Atos para frente, um pouquinho, né, um pouquinho mais da metade, na verdade, dos Atos dos Apóstolos, nós vemos principalmente sobre a vida de São Paulo. Então, da mesma forma que de perseguidor dos cristãos, a providência e a misericórdia de Deus o alcançou de forma tão tremenda que São Paulo passou a ser perseguido, né? De perseguidor, São Paulo passa a ser perseguido. E São Paulo sabia, né, desse mistério que o Evangelho implica, não é mesmo? Quem estava diante dele não eram inimigos. São Paulo sabia disso. Não eram inimigos quem o interpelava, quem o questionava, quem o acusava. Ele mesmo vai lembrar na carta aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta, a nossa guerra, nosso combate não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, não é contra os homens. Entende? Ele sabia que aquelas pessoas não eram seus inimigos, mas sim o que estava diante dele, aquelas pessoas eram um campo fértil, era um terreno fértil, onde a semente da palavra de Deus deveria ser lançada. Nós vamos entendendo essa mentalidade de São Paulo de evangelizador e lembrar isso para nós que temos esse ministério de anunciar a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, é de suma importância. As pessoas que passam pela nossa vida, independente das circunstâncias pelas quais essas pessoas passam, nós precisamos entender, de uma vez por todas, que são, sim, terreno fértil para que a palavra de Deus, que a semente da palavra de Deus seja, de fato, lançada. Ele, São Paulo, foi muito astuto nesse capítulo 26. Ele que foi esse farol do Evangelho, nos ensinou que é necessário superar os desafios para anunciar a salvação. Não pense que por ele começar o discurso de forma branda, ele estava com medo ou afagando os poderosos, afagando o ego desses homens poderosos. Ele ensinou isso na sua primeira carta aos Coríntios. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo o custo. São Paulo coloca isso aos Coríntios. Se eu não me engano, ali por volta do capítulo 15, se eu não estou enganado. Entende? Ele estava se defendendo, que é o discurso do início do capítulo 26, ou ele estava pregando para aquelas pessoas? Eu digo que os dois. Tanto se defendendo, tá, quanto pregando. São Paulo, portanto, ali fazia os dois. E nós vamos ver a beleza
disso nesse texto. Nós vamos continuar vendo, né? Agora, os versículos do 4 ao versículo 8. Dá uma pausada, leia e, né, toque o vídeo adiante para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, São Paulo, aqui ele invoca a memória do grupo qual ele fez parte, os fariseus, para destacar aqui essa palavra tão bela, a esperança. Essa palavra que é quase que o cerne desse capítulo 26, ou ao menos que direciona boa parte deste capítulo 26, a esperança. Ele vai ensinar aos romanos que a esperança não decepciona. Romanos 5:5. O tema central é a esperança. É a virtude teologal da esperança. É a certeza de que somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20. Entende? São Paulo ele invoca o Antigo Testamento com a promessa de Deus, feita às 12 tribos de Israel. Ele vai lembrar disso. Promessa essa que nosso Senhor torna realidade na sua revelação. Entende? Na sua paixão, no mistério pascal. É a certeza de que Deus ressuscitará os justos e de que o Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram. 1 Coríntios 15:20. No versículo 6 do capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos, né, esse livro, essa continuação do Evangelho de São Lucas, tá lá, né, aquela frase de São Paulo que eu acho bonita. Né, ele coloca que ele está sendo julgado por causa da esperança na promessa feita por Deus. É como se São Paulo fosse o mártir da esperança. Lembrando que a esperança é mais do que a certeza de que algo bom vai acontecer. A esperança é essa expectativa do céu, da qual a fé alimenta. Entende? Da vida eterna. Esse Cristo, como eu disse, que ressuscitou como primícia dos que morreram. E vai nos ressuscitar, portanto, consequentemente. Assim como ressuscita a Virgem Maria na Assunção, e falar da Assunção de Nossa Senhora, por exemplo, é falar do nosso destino bendito, que é com toda certeza o céu. Então São Paulo é esse mártir da esperança, foi o homem da esperança no Deus que se encarnou, que morreu e ressuscitou, e que nos ressuscitará também no último dia. Esse é o espírito profético de São Paulo e que nós também devemos ter. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação e vazia também é a vossa fé, nos ensina o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14. Tá bom? Ainda voltando ali para o texto do capítulo 26 dos Atos, no versículo 9, está escrito assim: como se não acreditassem que Deus pode ressuscitar os mortos. São Paulo coloca isso, quase que cutucando, né, os seus ouvintes, nessa defesa / pregação, lembra sempre disso. Então, eu pensava que muitos vivem dessa forma dentro da igreja, né? Nós pregadores, muitas vezes, principalmente quanto mais passa o tempo de caminhada, infelizmente, a tentação maior de viver dessa forma. É tanta teoria, é tanta lei, é tanta letra, que se esquecem do principal, que nós nos esquecemos do principal, que é viver a espiritualidade do ressuscitado. Como diz o meu diretor espiritual, Padre José Laboy, é viver o espírito pascal, é viver uma fé pascal. E é uma grande realidade, né? Uma grande necessidade. O remédio para essa doença, daqueles que não querem viver o espírito do ressuscitado, o remédio é a fé. É a fé. O conselho de São Paulo, né, referente a isso: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Esse é o grande remédio. É viver como o ressuscitado espera que nós vivamos. Né? Como está lá em Colossenses no capítulo 3, no versículo 1. Buscar as coisas do alto. A vida de São Paulo, portanto, ela vai se configurando nessa busca, desde que o ressuscitado se revelou a ele. Por falar nisso, do versículo 9 ao versículo 11, São Paulo ele vai aqui lembrando de que ele esteve do outro lado, alguns anos atrás, do lado dos acusadores.
Hoje, nesse capítulo aqui, ele está sendo acusado, mas ele esteve ao lado dos acusadores. Ele se lembra que ele se lembra ali que ele estando vinculado, vamos colocar assim, aos sacerdotes, ele perseguiu os cristãos, até mesmo em terras estrangeiras, diz ele. Ele os prendia, ele fazia com que eles blasfemassem, ele torturava os cristãos até chegarem à morte, ele vai colocar. Exatamente o que está fazendo, o que estão fazendo ali com ele, pressionando, não é? Pressionando ele contra a parede. E o Evangelho, a cruz, né? São Paulo carregando a cruz nesses capítulos dos Atos dos Apóstolos. Ele lembra, eu estive do outro lado. Né? Paulo, como nós sabemos, significa pequeno. Esse São Paulo que viria a ser lembrado por nós depois de tantos séculos, conhecido em seu tempo, como eu comecei falando, né? Recapitulando o capítulo 25, conhecido em seu tempo, uma verdadeira arma da Santíssima Trindade para vencer os erros e as trevas dos corações que permaneciam distantes do Evangelho. Esse São Paulo não esquecia da sua origem nem da sua história. Olha só que importante para nós pregadores. Ele, o tempo inteiro, ele se lembrava de quem ele era, de onde ele veio e da sua missão. A sua história era sempre liberada, né, contada por ele nas suas pregações, testemunhada. São Paulo sempre citava o seu encontro com o Senhor na entrada daquela cidade, né, de Damasco. Santo Agostinho, ele nos lembra, né, algo muito bonito, eu acho muito bonito, ele nos lembra que a nossa vida é um processo de se conhecer, de se aceitar e de se superar. E nós estamos vendo nos Atos dos Apóstolos esse processo na vida de São Paulo. Já se encaminhando para o final, né? Tem o capítulo 26, esse que eu vos falo, 27 a 28. Nós estamos vendo o testemunho concreto da vida de São Paulo, do que é se conhecer, se aceitar e se superar, como nos ensina Santo Agostinho. Estamos vendo isso na vida de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, assim também como nós vimos também na vida do próprio São Pedro, no início dos Atos dos Apóstolos, esse processo de conhece-te, aceita-te e supera-te. Entre os versículos 12 e 18, dá uma pausada, leia e volte para cá. No relato da experiência com o Senhor Jesus, a entrada de Damasco, São Paulo dá o seu testemunho de acordo com o que ele prega, certo? O que ele prega é a sua experiência, não uma série de frases decoradas, mas ele de fato prega aquilo que ele viveu. São Paulo faz isso. Ele lembra das doces palavras do Senhor Jesus. Por que me persegues? Sou Jesus a quem tu persegues. Olha só, que forte isso. A luz que se revela, que São Paulo vai lembrar aqui diante dos seus acusadores, a luz que se revela na entrada de Damasco é a luz da luz, como fala a nossa profissão de fé. É o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Entende? Essa é a luz que se revela para São Paulo, é o próprio Jesus. Eu não consigo parar de pensar aqui como a didática de Deus é curiosa para nós. Os pregadores precisam entender isso, né? Nós, como o próprio São Paulo afirma que Deus confunde os sábios. Lembra? Em 1 Coríntios ele fala isso. Ele chama um dos piores, o que o perseguia, para ser uma seta de fogo aos corações, que haveriam de entrar nos corações. Entende? De quem? Daqueles que ouviriam nos anos de missão. Seja para grandes multidões ou para uma única pessoa nas prisões, nas casas que o acolhia, ali nas missões, ou até mesmo na defesa da sua própria vida, como estamos vendo nesse capítulo 26. São Paulo, ele é essa arma, né, da Santíssima Trindade para o anúncio do Evangelho. Mesmo se defendendo, ele prega, mesmo se defendendo, ele testemunha, mesmo se defendendo, ele anuncia o Evangelho. Nós vamos ver isso daqui para frente, né? No capítulo 19, no versículo 19 ao 23, né? Diante de tão grande missão,
chamado ao profetismo, ele diz aos que o acusavam: não me mostrei rebelde à missão celeste. Ele vai dizer: não me mostrei rebelde à missão celeste. Realmente São Paulo passou a ser dócil à ação do Espírito Santo de Deus. São Paulo se tornou quase que um serafim que de forma zelosa serve ao trono de Deus, se gastando e que cumpre imediatamente o que lhe é pedido. Desde a entrada de Damasco, aquela experiência que nesse capítulo 26 ele vai relembrando. Ele pregou a todos, judeus e gentios, o arrependimento e a conduta coerente ao Evangelho, que é aquilo que nós precisamos pregar, viver e precisamos pregar, mesmo que diante das nossas misérias e fraquezas, precisamos fazer isso. Mas São Paulo continua, nada mais dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram, como ele diz, né? A pregação de São Paulo era objetiva. Não eram os aplausos que ele buscava, eram as almas dos ouvintes. Ele não procurava os likes, era o arrependimento que ele buscava. Ele não buscava seguidores, ele buscava novos cristãos. Como ele coloca aos Gálatas no capítulo 1, no versículo 10, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Entende? São Paulo não inventava nada, absolutamente nada ele inventava. Ele mesmo ensinou aos seus que não se deve corromper o Evangelho de Cristo. Gálatas 1,7. Olha só que bonito. No versículo 24, né, ao 29, pausa, ouça, leia na verdade, né, para depois voltar a ouvir. Aqui, do 24 ao 29, já ali nos dirigindo ao final desse curto, porém riquíssimo capítulo, acusam São Paulo do seguinte, né? Festo, estás louco, Paulo. Estás louco. Olha só que palavra forte. Eu lembro de Pentecostes, quando pensaram que os apóstolos estavam embriagados. Da própria palavra de São Paulo, que eu já citei aqui, que Deus usou os loucos para confundir aqueles que são sábios. Entende? Aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Entende? Lembrando disso. E ele diz, esse homem, estás louco, Paulo. São Paulo, de fato, ele era um louco por Jesus. Ele era. Ele foi louco por Jesus. O pregador, se ele não é um louco por Jesus, ele não serve para tal ministério. Se ele não está disposto a gastar a vida pelo Evangelho e quando o pecado o assaltar, ele se levanta e se confessa e segue. Se ele não está disposto a fazer isso, ele não serve para o Evangelho. Entende? Estás louco, Paulo. É a loucura para o mundo isso. O Evangelho é uma loucura para o mundo. São Paulo, ele era um missionário tão ardente, o seu coração queimava tão desejoso em anunciar a salvação, que até mesmo no momento de se defender, ele passa a pregar. Ele esquece que aquilo é uma defesa. Começa como uma defesa. Ele começa bonito, ele começa quase como um político, saudando o rei, mas no final das contas, ele não se segura. É como ele mesmo coloca lá em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Olha só, essa é a vida desse gigante da fé. São Paulo. O louco. Louco por Jesus. Olha onde, né, São Lourenço Justiniano fala, olhando para a cruz, que o Senhor estava enlouquecido de amor no alto do madeiro da cruz.
E São Paulo estava enlouquecido de amor pelo Cristo naquela defesa. E assim foi desde a entrada de Damasco. Mas por fim, do versículo 30 ao 32, dá uma pausa, leia e volte. O capítulo termina com os dizeres de que ele não tinha crime. Ele, São Paulo, né? Não ele dizendo eu não tenho crime. As pessoas afirmando isso dele. Os ouvintes. Aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, São Paulo ensina: tornai-vos, pois, imitadores de Deus. E veja só como a vida de São Paulo vai se assemelhando com a de Nosso Senhor. E que isso é um exemplo para nós, cristãos, para nós, pregadores. De extremos opostos, com o passar dos anos, ele vai se aproximando de Jesus por meio das práticas de amor. Vai se tornando humilde como o Senhor. Vai se tornando fiel como o Senhor. Vai ofertando a sua vida como o Senhor Jesus fez. Vai pregando com autoridade como o Senhor pregava. Lembra dessa característica das pregações de Jesus, nosso Senhor? Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam os corações de Jesus e de Maria, para sempre sejam louvados. Eu sou do meu amado crucificado e o meu amado crucificado é meu. Salve Maria.